Da morte eu não tenho medo, mas eu tenho muito receio do desaparecimento, porque a maioria absoluta das pessoas, elas desaparecem. De alguma maneira, eu acho que todas as pessoas deveriam ter o direito, sabe, de ter uma marca, um sinal, sabe, de que passaram pela Terra, sabe? É o mínimo. O cara nasceu, sofreu, fez alguma coisa ou não fez nada, não tem a menor importância, mas ele viveu, ele teve parentes, ele de alguma maneira ele afetou pessoas, por bem ou por mal, mas ele afetou alguém. E quando ele morre, desaparece, aí isso me assusta. Eu sempre brinco que, assim, eu entendi perfeitamente aquele ditado que existe aqui, assim, não tem onde cair morto, né? Eu só compreendi isso no dia que eu pensei assim, bom, se eu cair morto, onde eu vou ser enterrado? E eu comecei a pensar, puxa vida, não quero ser enterrado em São Paulo, porque São Paulo não é a minha cidade. Não quero ser enterrado em Juiz de Fora, onde eu estudei, porque também não é a minha cidade. Não quero ser enterrado em Cataguases, que também não é a minha cidade, porque eu só nasci lá, né? E também não quero ser enterrado em Rodeiro, de onde veio minha família, né? Porque o cemitério de lá é horrível. Eu nunca quereria ser enterrado lá. Então, assim, eu tenho um dilema horrível hoje. Não tem onde cair morto. E isso explica também bastante, assim, o fato de eu não ter uma cidade. Ah, é uma cidade? Não tenho uma cidade, nenhuma. Um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia na calçada, lugar de quadro é na exposição, lugar de música no rádio, ator se vê no palco e na televisão. O peixe é no mar, lugar de samba enredo é no asfalto, lugar de samba enredo é no asfalto. Eu sempre digo que eu tenho um privilégio de ter nascido em Cataguases. E realmente nesse sentido é um privilégio. Porque se eu tivesse nascido 11 quilômetros para qualquer uma do círculo ali, eu seria hoje provavelmente o escritor mais importante dessa cidade. Eu não sou de Cataguases, o mais importante, porque ela tem muitos escritores, mas certamente provavelmente eu não teria escrito, eu não seria escritor. E isso por razão muito simples. Cataguases tem uma característica muito, muito curiosa, que é uma cidade industrial no meio de um monte de cidades que tem a economia baseada na agricultura, né? Então, nascer numa cidade industrial foi nascer numa cidade que é uma espécie de microcosmo do Brasil. Agora, o importante realmente foi o fato de ter nascido numa cidade onde havia uma burguesia muito consolidada, que eram os donos das indústrias têxteis, né? Uma classe média forte, que era formada pelos profissionais liberais, e médicos, engenheiros e tal, pelos gerentes das empresas e tudo, pelos comerciantes. Depois por uma classe média baixa, que era formada por operários, e mais embaixo ainda um lumpen, né? E então isso me deu a oportunidade de conhecer um pouco melhor a estrutura da sociedade brasileira. Alô? Ele está indo. Em seu travesseiro, vi um pedaço da lua deslizando pelo céu azul. Tinha visto o mar 2 vezes. A primeira foi com a filharada toda para a Praia Grande. As crianças ficaram tão contentes. O Jairzinho lambrecou-se todo de sorvete, uma farra. A Ruth era pequenininha ainda, ficou brincando na areia toda seriazinha.
O Orlando esperava a onda vir, saía correndo, assustado. Quem aproveitou mais foi Josué, mocinho, um corpão vistoso, meu Deus, era tão feliz. Ser escritor para mim foi uma decisão política e estética, mas ela foi antes política, quer dizer, no sentido de, quando eu dei por mim, lendo com interesse literatura brasileira, etc., e eu percebi que essa literatura ela não tinha, não representava o mundo que eu conhecia, que era o mundo operário, o mundo das fábricas, o mundo do trabalhador urbano. Então eu tomei a decisão de falar, ok, já que não existe, eu vou expor isso dentro da literatura. E muito provavelmente, se eu tivesse nascido numa outra circunstância, não teria tido essa decisão, não teria tomado essa decisão. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Eu tive sempre muito claro para mim o que eu ia fazer. Assim, sempre muito claro para mim, antes de eu começar a escrever, quando eu tomei a decisão de escrever isso, digamos assim, lá pelo início da década de 80, eu não escrevi absolutamente nada durante 15 anos, mais até, quase 17 anos, eu não escrevi nada. Mas quando eu tomei a decisão de escrever, no começo da década de 80, eu sabia sobre o que eu queria escrever. Mas eu não sabia como, mas eu sabia o quê. E aí eu fui então, nesse tempo, nesses 15, 17 anos, tentando encontrar uma maneira de escrever sobre esse ambiente, que é o ambiente da classe média baixa, do trabalhador, mundo operário, etc. e tal. Porque exatamente que eu não queria cair na armadilha que é escrever sobre esse ambiente do ponto de vista naturalista, que eu acho um horror. E eu só realmente assim fui compreender mais ou menos o que eu queria fazer quando eu publiquei o Eles Eram Muitos Cavalos, que ali é onde eu pesquiso linguagem, eu pesquiso forma, é um exercício para eu compreender como é que eu poderia escrever o Inferno Provisório. O dia que eu terminei de escrever o Eles Eram Muitos Cavalos, eu falei assim, agora para mim está claro o que eu quero fazer. Eu sabia mais ou menos que eu ia ter um longo trajeto, porque eu sabia que era uma coisa longa. Eu não sabia quantos volumes ainda iam ser, mas eu sabia que não ia ser um livro só, né? Eu também não sabia como é que ele terminava. Eu intuía como é que ele começava, mas eu não sabia como ele terminava. À beira-pista, viaviando, a meia vista feia, barulharela, a barulharela, a barulharela, barulhar. Então, sim, não foi difícil colocar o ponto final do ponto de vista, digamos assim, técnico, mas foi muito difícil do ponto de vista afetivo, né? Porque, de alguma maneira, na verdade, não foram 10 anos, foram desde o começo da década de 80,
que eu estava pensando nesse projeto. Então, assim, eu tinha os personagens, eu os conhecia muito bem, eu conversava com eles, eu sabia exatamente do que eles gostavam, do que eles não gostavam. E para mim, assim, até hoje, na verdade, passaram 2 anos, eu ainda sinto muito de ter que abandoná-los. Na verdade, não é abandonar, porque fechou um ciclo, né? Mas eu sinto muito de ter que me afastar. Alô? Alô? Às vezes que ia a Cataguases, não muitas é certo, desde que a trocara por São Paulo, viagens que se diluíram com o passar dos aniversários, acordava na divisa do estado do Rio de Janeiro com Minas Gerais, saculejo no buraco, asfalto estragado, e abertos os olhos pastejavam adivinhando montanhas ao longe, do outro lado do rio Paraíba, fosse inverno, verão, e um cheiro penetrava em suas narinas, capim serenado, mel das matas, linhos fumando em café, em caldeirão de feijão, mugidos longínquos, ê boi, e o corpo espreguiçava espantando o sono, pássaros assustados, tontos abandonando árvores solitárias, seriemas saltando em terrenos pedregosos. Por isso, quando um passageiro, esforçando-se para retirar uma bolsa do bagageiro, deixou que um pacote caísse sobre ele, despertando, custou acreditar que o ônibus, motor desligado, já havia estacionado na rodoviária e quase ninguém restava acomodado nas poltronas.